Aqueles que encontram o poder do voto original não passam a vida em vão. Eles recebem o tesouro das virtudes, semelhante ao oceano, e as paixões egocêntricas, semelhantes a águas turvas, são assimiladas por essas virtudes. Hinos dos Patriarcas, Consolação. Namandavas, tamandavas, 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 tamandavas. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa palestra do Dharma de hoje. O hino que acabei de ler está na coleção dos hinos dos patriarcas, Kosoasan, escrita pelo nosso mestre fundador, Shinran Shonin. Aqui ele nos fala que o Buda Amida, para poder nos salvar, fez o voto compassivo, que se transformou na ação da sua grande compaixão. E essa grande compaixão do Buda Amida, através do Namo Amida Butsu, um nome sagrado, transforma a nossa vida de sofrimento numa vida plena de alegria e gratidão. Bem, hoje eu gostaria de lembrar da primeira palestra do Dharma, com a qual comecei a postar no YouTube, logo no início da pandemia do Covid. Desde então, já se passaram mais de 3 anos e meio. Como foi para todos vocês terem passado o período de isolamento social? Como foi para vocês ficarem longe dos seus familiares? Certamente, alguns de vocês acabaram perdendo entes próximos, pessoas próximas, por causa desse vírus ou por causa dos seus efeitos colaterais. Não foi nada fácil para todos nós, não é mesmo? Mas, por outro lado, muitos aproveitaram esse período para se reciclarem ou aprimorarem os seus conhecimentos. Graças à internet, podemos ter acesso a muitas facilidades que a pandemia acabou ajudando a massificar, como foi o caso do trabalho ou o ensino à distância e do ensino à distância. A pandemia também acabou intensificando ou exacerbando relações entre as pessoas que estavam estremecidas e que se tornaram ainda mais distantes ou que voltaram a se fortalecer devido ao convívio forçado em casa. Ou seja, de uma forma geral, tivemos aspectos positivos e negativos. A pandemia serviu para aproximar mais as pessoas ou não, dependendo de como estavam essas relações entre elas antes da pandemia. Mas hoje eu gostaria de falar sobre idades críticas da vida. Em japonês, usa-se muito o termo yakudoshi, ou seja, idades que o homem ou a mulher devem tomar algum cuidado, porque estariam mais suscetíveis a se envolverem em acidentes ou ter problemas de saúde. Devido a essa vulnerabilidade, existem crenças ou superstições na qual se fazem trocadilhos com o número da idade crítica. Por exemplo, para os homens, a idade crítica seria 42, porque lê-se em japonês Shi-ni, que quer dizer mortal. Para as mulheres, a idade crítica seria 33, porque se lê Sanzan, ou terrível. E aí, durante o período de 3 anos, entre o ano que antecede essa idade até o ano que o sucede, a pessoa teria que tomar alguns cuidados ou realizar alguns rituais supersticiosos na tentativa de se imunizar contra esses imprevistos. Mas no budismo não existe idade certa para morrer, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Basta estar vivo para isso acontecer. Só que nunca, na verdade, a gente estaria preparado, não é mesmo? Nosso egoísmo nos impede de ter todo esse desprendimento e desapego. A gente quer permanecer para sempre jovem. Hoje em dia as pessoas estão até mais longevas graças aos avanços da ciência
e na medicina. Mas eis que de repente, em pleno século XXI, surge um vírus que desafia a todos. Será que estávamos tão preparados assim para enfrentar essa doença? Shinan Shonin, nosso mestre fundador, dizia que existem coisas que não conseguimos mudar nas nossas vidas e outras que são imprevisíveis. As coisas que não conseguimos mudar é o nosso karma do passado, ou seja, tudo que a gente fez ou tudo que a humanidade veio fazendo durante todo esse tempo. Não temos como mudar isso e por isso, às vezes, isso pode gerar uma certa insatisfação ou frustração. As outras coisas que não conseguimos prever são as possibilidades do futuro, que por serem imprevisíveis, por isso mesmo, geram ansiedade e medo. Independente de como cada um lida com o seu passado ou o seu futuro, o mais importante disso tudo talvez seja que não importam em que situações ou condições nos encontremos, tudo é passageiro e impermanente. Que os momentos difíceis que vivemos nesses últimos 3 ou 4 anos se transformem agora em momentos de aprendizado, alívio e superação. Buda Sakyamuni ensinou-nos que a nossa vida é sofrimento, ou seja, que as coisas nem sempre acontecem como gostaríamos. Não importa se estamos sem dinheiro, se temos de passar por alguma doença ou se perdemos um ente querido. Talvez essas situações tão sofridas nos façam enxergar um mundo que não enxergaríamos se não tivéssemos passado por tal situação. E é a compaixão do Buda Amida que transforma essas situações adversas em momentos de profunda reflexão, aprendizado e gratidão. Isso é um ensinamento do Nembutsu. Uma ótima semana a todos, um bom domingo, um ótimo domingo e uma ótima semana a todos. Ao final, vamos ler um dos capítulos das cartas do mestre Daniel. Cartas do mestre Daniel, capítulo sobre as pessoas ignorantes desta era do Mappo. Os leigos, homens e mulheres que vivem nesta era do Mappo, carecem de sabedoria e estão mergulhados neste mundo de sofrimento. Mas se confiarem profundamente no Buda Amida, sem se desviar, e recitarem o Nembutsu com a mente concentrada e em completa devoção, serão sem dúvida salvos pelo Tathagata Amida, mesmo que seu mau karma seja pesado. Esse é o significado do 18º voto do nascimento na Terra Pura através do Nembutsu. Com a mente confiante Shinjin assim consolidada, recitaremos o Nembutsu por toda a vida, quer estejamos dormindo ou acordados. Reverenciamos sempre. Reverenciamos. Tamandavus, 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 tamandavus.